Hoje vamos estudar sobre semelhança e também o teorema fundamental da semelhança. Figuras semelhantes. Figuras semelhantes são aquelas que têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Aqui temos um exemplo de figuras semelhantes. Elas têm a mesma forma, apesar de não terem o mesmo tamanho. Polígonos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando têm os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida. Aqui temos dois polígonos. Vamos verificar se eles são semelhantes. Observem os ângulos A e a linha. Eles têm ângulos congruentes com a mesma medida. Observem que aqui tem um tracinho e um tracinho para significar que eles são congruentes. Os ângulos B e B' também são congruentes. Os ângulos correspondentes C e C' também são congruentes. Observem que aqui colocamos dois tracinhos para significar que eles são congruentes. E os ângulos D e D' também são ângulos correspondentes congruentes. Aqui temos, A congruente à linha, ângulo B congruente ao ângulo B', ângulo C congruente ao ângulo C' e ângulo D congruente ao ângulo D'. Este símbolo significa congruência. Agora vamos ver os lados correspondentes. Aqui temos os lados AB com a linha B'. Então, podemos dizer que AB está para a linha B', ou seja, 3 está para 6. Aqui, temos que, se simplificarmos essa fração, teremos o resultado 1/2. Agora, vamos ver os lados BC e B'C', que são os lados correspondentes. Que 4 está para 8, que também dá 1/2. Agora, os lados correspondentes DC e D'C'. Temos que 5 está para 10, que também resulta em 1/2. E agora, os lados AD e a linha D'. Ou seja, 4 está para 8, também deu meio. Observem que todos eles deu a razão 1/2, ou seja, eles estão em proporção. Então, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais. Essas duas figuras são semelhantes. Exemplo B. Verifique se os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Observem que todos os ângulos dessas figuras são ângulos retos, ou seja, todos eles são congruentes, têm a mesma medida. Agora, vamos analisar os lados. Os lados AB e MN. Então, podemos dizer que 4 está para 6. Simplificando, 4/6 resulta em 2/3. E os lados MC com NP. 2 está para 4. Simplificando, dá 1/2. Observem que essas razões, 2/3 e 1/2,
são diferentes, ou seja, elas não estão em proporção. Então, AB sobre MN é diferente de BC sobre NP. Então, esses quadriláteros não são proporcionais, já que aqui não temos uma proporção. Eles não são polígonos semelhantes. Semelhança aplicada a triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos internos respectivamente congruentes, ou seja, com a mesma medida, ou os lados correspondentes proporcionais. Aqui temos um exemplo de triângulos semelhantes. Observem que os ângulos correspondentes são congruentes. Aqui temos ângulo A com ângulo D. Eles têm a mesma medida, 85 graus. Os ângulos B e E também são congruentes. Eles têm a mesma medida, 30 graus. E os ângulos C e F, que têm 65 graus e também são congruentes. Aqui a congruência dos três ângulos. E os lados correspondentes são proporcionais. Temos que AB está para DE, ou seja, 4 está para 12, simplificando, resulta em 1/3. Os lados BC e EF teremos 2/6, simplificando, resulta em 1/3. E os lados AC está para DF, ou seja, 1 está para 3, 1/3. Então, eles formam uma proporção. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Aqui temos um exemplo. Vamos calcular o valor de x, sabendo que as figuras são semelhantes. Já que elas são semelhantes, vamos ver os lados correspondentes. Temos que esse lado é correspondente a esse lado correspondente a esse e esse correspondente a esse. Temos que 3 está para 18 e 4 está para x. Temos uma proporção. Agora vamos calcular usando a regra de 3. 3 vezes x e 4 vezes 18. 3 vezes x, 3x, e 4 vezes 18, 72. Temos que igual a 72 dividido por 3, e o valor de x é 24. Teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que cruza os outros lados em dois pontos distintos determina um triângulo semelhante ao primeiro. Aqui, observem que temos dois triângulos, os triângulos ADE e o triângulo ABC. Aqui temos que essa reta ela é paralela a esse lado do triângulo ABC, ou seja, essa reta corta o triângulo maior em dois pontos distintos, ou seja, eles são triângulos semelhantes. Vamos separá-los. O triângulo menor, ADE, e o triângulo maior, ABC, triângulos semelhantes. Exemplo: calcule o valor de x. Pelo teorema, já que temos uma reta paralela a um lado do triângulo, então eles são triângulos semelhantes. Vamos separar o triângulo maior do triângulo menor. O triângulo maior, esse daqui, esse lado mede x e esse lado maior mede 40. E o triângulo menor, esse lado mede 2
e esse lado mede 5. Como são triângulos semelhantes pelo teorema, temos que x está para 2, porque são os lados correspondentes, e 40 está para 5, porque são lados correspondentes. Vamos usar a regra de 3. X vezes 5, 5x, e 40 vezes 2, 80. Temos que x é igual a 80 dividido por 5, e o valor de x será 16. Então, pessoal, terminamos hoje por aqui. Até a próxima aula. Tchau!